Olá, mulheres comprometidas, que a paz esteja com todas vocês. Vamos para mais um dia do livro Uma Vida com Propósito, dia 24. E o nosso tema de hoje é transformado pela verdade. As pessoas precisam mais que de pão para a sua vida. Elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. Mateus 4:4. Agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês para que sejam o que Ele quer e conceder a vocês tudo de que precisem nesta comunidade de santos amigos. Atos 20:32. O crescimento espiritual é um processo pelo qual substituímos mentiras por verdade. Para isso, o Espírito Santo de Deus usa a palavra de Deus. A Bíblia é muito mais que um manual de doutrina, porque gera vida, produz a fé, promove mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, curas, feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite a alegria, supera a adversidade e derrota a tentação. Inspira esperança e libera o poder. Esclarece a mente, cria coisas e nos garante o futuro eterno. A palavra de Deus é o alimento mais importante do que você pode imaginar, porque ele é o nosso alimento espiritual. E alimentar-se da sua palavra deve ser sua prioridade. Todas as respostas estão na Bíblia. Não basta acreditar na Bíblia, devemos impregnar nossa mente de seus ensinamentos de forma que o Espírito Santo possa nos transformar com a verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso. Você deve ler e reler, memorizar, receber, pesquisar e pregrinar isso em sua mente. Você recebe a palavra de Deus quando ouve e aceita sem reservas e sem questionamentos, mesmo que ao primeiro momento isso não faça sentido para você. Não basta acreditar na Bíblia, devemos impregnar nossa mente de seus ensinamentos, de forma que o Espírito Santo possa nos transformar com a verdade. A parábola do semeador ilustra como nossa receptividade determina se a palavra de Deus irá ou não criar raízes em nossa vida e dar frutos. Jesus identifica 3 atitudes de rejeição: mente fechada, à beira do caminho, mente superficial, solo pedregoso e mente distraída, entre os espinhos. Em seguida, adverte: considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Toda vez que sentir que não está aprendendo nada com o sermão ou com o seu professor de Bíblia, você deve examinar sua atitude, especialmente em relação ao orgulho. Deus, ele pode falar até mesmo por meio do professor mais enfadonho, se você for humilde ou receptivo. Tiago, ele aconselha: no espírito humilde, gentil, modesto. Receba de bom grado a palavra que é implantada e arraigada no coração. Tem o poder de salvar a sua alma. E se você tem um orgulho, o orgulho é um sentimento que te impede de ir para o próximo nível. Por mais que você não perceba, por mais que você não sinta orgulhoso, tudo que você recebe ou rejeita
Tenha orgulho aí. Identifique isso na sua vida. Qual é o orgulho que está instalado no seu coração sobre aquilo que você ouviu? Toda vez que você sentir de que não está aprendendo nada com a Bíblia, tem orgulho instalado aí. Ouça qual é a área da sua vida que a Bíblia está falando. Você não concorda que tem orgulho aí? E se você tiver com o coração aberto, você aprende com todas as pessoas, até com uma criança. Você tem a aprender com ela. Pesquisar ou estudar a Bíblia é outra forma prática de permanecer na palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia implica duas atividades adicionais: fazer perguntas sobre o texto e anotar suas impressões. Você não terá estudado realmente a Bíblia se não anotar seus pensamentos num papel ou num computador. Muitos dos que afirmam crer na Bíblia de capa a capa jamais a leram de uma capa a outra. A diferença entre ler e estudar a Bíblia implica duas atividades adicionais: fazer perguntas sobre o texto e anotar suas impressões. Você não terá estudado realmente a Bíblia se não anotar seus pensamentos. O espaço não me permite explicar os diferentes métodos de estudo bíblicos, mas existem diversos livros que podem ser de grande utilidade nessa tarefa. A palavra de Deus, a sua capacidade de memorizar é uma dádiva concedida por Deus. Você pode achar que tem memória fraca, mas a verdade é que memorizou milhões de ideias, verdades, fatos e imagens. O comum é que você se lembre do que é importante para você. Se a palavra de Deus é importante, você usará o seu tempo para memorizá-la. Você pode memorizar as escrituras em qualquer lugar, no trabalho, fazendo exercício, dirigindo, esperando algo ou na hora de dormir. A Bíblia diz: lembre-se do que Cristo ensinou e que as suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. Devo pôr em prática os princípios das Escrituras. Podemos receber, ler, pesquisar, memorizar, refletir a palavra de Deus, mas tudo será inútil se falharmos em pô-la em prática. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Esse é o passo mais difícil, porque Satanás luta contra ele com muita intensidade. Ele não se importa se você frequenta ou não estudos bíblicos, mas sim que não pratique nada do que o aprendeu. Faz parte da natureza humana resistir a mudanças. Por isso, a prática da palavra de Deus é uma tarefa difícil. Essa é a razão de ser tão importante discutir com outras pessoas como aplicar seus ensinos à própria vida. A melhor maneira de se tornar um praticante da palavra é colocando num papel uma atitude resultante da leitura, do estudo ou da reflexão sobre a palavra de Deus. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que você pretende fazer. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, envolvendo apenas você. Prática, algo que você possa fazer e verificável como um prazo final para ser realizado. Vou deixar aqui para você memorizar e para você ler e praticar, que a própria palavra de Deus nos diz, né? Então, escreva algumas medidas práticas que o ajudarão a executar aquilo que você identificou. Você pode, por exemplo, pedir para um amigo que não o deixe vacilar. A Bíblia não nos foi concedida para aumentar nosso conhecimento,
mas para mudar nossa vida. E pensando sobre